Aleluia. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Ficai atentos, porque não sabeis em que dia virá o Senhor. Compreendei bem isso. Se o dono da casa soubesse a que horas viria o ladrão, certamente vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso, também vós ficai preparados, porque na hora em que menos pensais, o Filho do Homem virá. Qual é o empregado fiel e prudente que o Senhor colocou como responsável pelos demais empregados, para lhes dar alimento na hora certa? Feliz o empregado, cujo Senhor o encontrar agindo assim, quando voltar. Em verdade vos digo, ele lhe confiará a administração de todos os seus bens. Mas, se o empregado mal pensar, meu senhor está demorando, e começar a bater nos companheiros, a comer e a beber com os bêbados, então o senhor desse empregado virá no dia em que ele não espera e na hora em que ele não sabe. Ele o partirá ao meio e lhe imporá a sorte dos hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Caríssimos irmãos e irmãs, celebramos a 21ª semana do tempo comum e durante o tempo comum nós experienciamos a vida de Jesus. Ele que nos ensina, sempre por meio da sua vida com o povo, milagres, sinais, parábolas, seus ensinamentos. Assim, desta forma, e também como eu já havia dito na terça-feira, que celebrei esta mesma matriz, assim, desta forma, também achei interessante na primeira leitura falar da comunhão com Cristo. Desta forma também nós vemos a vida de Cristo na vida dos santos. Os santos viveram plenamente aquilo que Jesus pediu, aquilo que ele ensinou, aquilo que ele gostaria que nós também vivêssemos. Hoje, em especial, celebramos uma grande memória de Santa Mônica, mãe de Santo Agostinho, muito conhecido pela Igreja, considerado doutor da Igreja. Uma bondosa e humilde mulher que entregou o seu coração a Cristo e clamou por meio de choro e orações durante 32 anos pela conversão do seu filho Agostinho. Que sinal, que santidade, sinal de perseverança, sinal de amor a Deus, sinal de comunhão com Cristo. Diz a história de Santa Mônica, que a comunhão com Cristo era tão grande que ela assimilou os seus sofrimentos aos sofrimentos de Jesus na cruz.
sofrimentos de mãe, que as mães conhecem bem e que muitas vezes desistem dos seus filhos. Já pensou se Santa Mônica desistisse de Agostinho? Hoje não estaria com ele no céu. Qual que é o desejo de todo cristão? Pelo menos precisa ser desejo de ir para o céu, vontade de ir para o céu. Então tudo o que eu faço aqui na terra, nessa peregrinação nossa, é para agradar a Deus, porque eu, mas não somente eu, senão seria egoísmo, mas todos aqueles que são próximos de nós, amigos, familiares, todos desejassem o céu, quisessem conosco estar no céu. Olha que lindo você pensar, imaginar eu e minha família no céu. Aqueles amigos que eu gosto tanto, eu quero que esteja junto comigo no céu. Pois bem, este era o desejo de Santa Mônica, que o seu filho estivesse com ela no céu. Por isso rezou ardentemente todos os dias. Na sua devoção à Virgem Maria, nas suas orações intensas, a ponto de suar, e por que não dizer, imagino eu, que de repente sabendo até de tantas coisas de Agostinho, com certeza a ponto de suar sangue pelo seu filho. Veja, a santidade de Santa Mônica precisa também ser uma santidade do nosso coração, de intercessão uns pelos outros. E o desejo é justamente isso que nos diz o Evangelho de hoje, para estarmos atentos, olhos abertos, olhos fixos na paixão de Cristo. Uma frase bem interessante que eu gostei de ter lido no Oremos inicial da Santa Missa. Primeiro Oremos, a oração coleta, chamada assim. Até pedir, traz um missal para mim, fazendo um favor, para eu não manipular as palavras. Olha que interessante o quanto é importante para nós da vida de Santa Mônica. Dai-nos, pela intercessão de ambos, Mônica e Agostinho, chorar os nossos pecados e alcançar o vosso perdão. Veja, chorar os nossos pecados. Isso dá uma chance enorme para nós de misericórdia. Dá uma chance enorme para nós de céu. Para isso, meus irmãos e minhas irmãs, por isso é que os santos nos ensinam na humildade, quebrar o orgulho e se aproximar da graça da confissão. Se aproximando desta graça, que seja toda semana, chorar os nossos pecados e remendá-los, justificá-los, pedir a Deus a graça de não mais pecar. Tudo isso nós faremos se tivermos o mesmo desejo de Mônica e, por meio das suas orações, o desejo do coração de Agostinho, ir para o céu, desejo de ir para o céu, de estar em comunhão com Cristo. Que a Eucaristia de hoje possa alimentar esse desejo dos nossos corações. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado.